Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrada e hoje eu vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Inter de Limeira, qual terminou 0-0 no Morumbi. São Paulo acaba tropeçando novamente no Paulistão, encontrando muita dificuldade para jogar contra um time que marca em bloco baixo, e dessa vez a dificuldade nem foi entrar no bloco adversário, foi em conseguir finalizar e, na verdade, finalizar com qualidade, né, com boas possibilidades de gol, porque a maioria teve bastante finalizações. São Paulo finalizou 31 vezes, mas muitas de fora da área, muitas em cima da marcação e poucas chances claras realmente, né? Muitas de cruzamento, inclusive. São Paulo fez 60 cruzamentos no jogo, algo surreal. Então, esse é um pouquinho que já posso adiantar sobre o jogo, mas vamos passar por uma análise um pouco mais aprofundada. Mas antes, falando sobre a posição do São Paulo no Paulistão, né? O São Paulo está no grupo B, o grupo com São Bernardo, Ferroviária e Novo Horizontino. O Novo Horizontino está muito para trás, mas a Ferroviária, que está em terceira, tem apenas um ponto atrás do São Paulo, porém com um jogo a mais, né? O São Paulo daí vem na segunda posição com 8 pontos, um a mais que a Ferroviária, que tem 7, e 3 atrás do São Bernardo, que é o líder, que tem 11 pontos, e também um jogo a mais em relação ao São Paulo, assim como a Ferroviária. Mas não dá para o São Paulo contar com esse jogo a menos, porque esse jogo a menos é contra o Palmeiras, e o São Paulo vem tendo bastante dificuldade em enfrentar times que marcam em bloco baixo. Justamente o que o Palmeiras faz muito bem. E o Palmeiras tem um contra-ataque muito bom, diferente dos times que o São Paulo acaba por enfrentar nesse início de Paulistão. Bom, começando aqui pela estrutura do São Paulo, a formação. O São Paulo vem diferente, porque o São Paulo vem num 4-4-2, então mudou a formação, mas esse 4-4-2 é quando tá defendendo. Pressionando lá na frente já é o começo de defender, porque o São Paulo quase não marcou em bloco baixo, um momento ali ou outro, que a Inter de Limeira avançou um pouquinho mais em campo, mas isso durou pouquíssimo tempo. Então vamos estruturar o São Paulo de outro jeito. É um 3-1-2-2-2. É uma formação um pouco diferente, vou explicar aqui ela, por a imagem na tela, inclusive já tá aí. Começa lá no gol com o Jandrei, padrão. O Jandrei que nem foi exigido nesse jogo, praticamente nada mesmo, absolutamente nada. Daí vem uma linha de 3 ali, né, porque eu tô falando do momento que o São Paulo tá em organização ofensiva, que é praticamente o jogo inteiro. A bola passou o tempo inteiro praticamente com o São Paulo lá na frente. A porcentagem de bola... de posse de bola da Inter de Limeira é lá atrás, tentando sair da pressão do São Paulo, né? É um momento que a bola sai de campo e eles retomam a posse através desse erro do São Paulo. Pouquíssimo tempo com eles atacando realmente, né? E essa posse de bola tem que ser interpretada também. Então vamos lá. O Rafinha ali pela direita, fazendo um terceiro zagueiro, o Arboleda um pouco mais pelo meio e o Diego pela esquerda. O Diego faz um jogo bom, o Arboleda também conseguindo controlar a profundidade bem, e o Rafinha também aparecendo mais pelo meio e não chegando na profundidade ali para fazer esses cruzamentos. O Marquinhos, que era quem ficava na amplitude e tomava conta de também dar profundidade para o time ali pelo lado direito. Vai ter uma observação até que é ruim o Rafinha não chegar na profundidade, porque o Léo, ele joga praticamente como um ala, como você pode ver nesse esquema que é praticamente 3 zagueiros quando tá atacando. O Léo joga praticamente como um ala. Vou pôr aqui até o mapa de calor do Léo, olha aqui. Ele tá muito lá à frente, certo? E daí ele faz uma movimentação que ele vai atacando o segundo poste por fora do bloco adversário, por fora da marcação, e aparece como um elemento surpresa na área. Só que tem esse problema do Rafinha não chegar lá para cruzar, e sim o Marquinhos, porque o Marquinhos corta para o meio. Quando o Marquinhos corta para o meio, acaba que a defesa consegue se reorganizar ali e conseguem tomar a atenção, conseguem perceber que o Léo tá ali e a bola acaba não chegando no Léo. Caso o Rafinha fizesse esse cruzamento, acabaria que pegaria a defesa correndo para trás, correndo em direção ao gol deles, né? Como o Rafinha estaria chegando ali na linha de fundo, correndo ali também. E o Léo chegaria por trás, a bola faria uma curva, um arco, e o Léo conseguiria chegar finalizando. Outro ponto ruim do Rafinha não estar chegando lá no fundo e sim o Marquinhos cortando para o meio para fazer esse cruzamento, além dessa questão da defesa, de pegar a defesa desprevenida, correndo em direção ao próprio gol, é que quando o Marquinhos faz o cruzamento, o Léo acaba tendo que finalizar teoricamente de direita, que não é a perna boa dele, ele não é bom de direita, né? Ele já não é uma grande valência dele finalizar, e tendo que ser de direita piora as coisas. Já o Rafinha não, se fosse o Rafinha fazendo esse cruzamento pro Léo, a bola chegaria na esquerda dele, ele conseguiria finalizar com a esquerda.
Então, essa diferença também tem importância, tem o seu valor. Bom, daí passando, eu falei sobre essa trinca, né, que o São Paulo faz. Daí tem o Pablo Maia ali, que foi importante também, jogando como primeiro volante, para organizar o time. O Pablo Maia foi bem, foi eleito o melhor do jogo, inclusive. Não tem grande influência no resultado, com certeza, mas é importante para organizar a equipe. Deu um chute bom de fora da área no momento que o São Paulo não conseguia entrar e finalizar, e jogou bem também. Bom, daí passando um pouco mais para frente, eu tô com uma imagem aqui, o Sara e o Nestor um pouco mais por dentro. O Nestor se juntando muito ao lado direito ali, nessas tabelas que acontecia pelo lado direito. Ele também conseguia receber a bola, cortar para o meio e bater, mas a finalização do Nestor de fora da área não é tão boa, tanto que seria até interessante o Sara ir para aquele lado, porque quando o Sara corta para o meio, a finalização dele é melhor que a do Nestor, então seria interessante ele jogar ali pela direita, fazendo essa movimentação que acabava ficando por conta do Nestor, né? Porque ele tem um chute melhor, e o Nestor tinha essas oportunidades de bater de fora da área, e acabou que ele errava os chutes, né? O Sara lá pelo lado esquerdo, ele não deu tanto apoio pro Léo, até porque o Léo pouco participava do jogo, o Léo ficava mais nessa de entrar na área para os cruzamentos, de jogadas pelo lado direito, do lado oposto dele, e daí não tinha essa aproximação com o Sara, né? Que até algumas faz um pouco de falta em momentos que o Léo acaba tendo a bola ali, o Sara não se aproxima e o Léo tem que partir para a jogada individual, que já não é uma valência dele. Bom, ali pela esquerda, um pouco mais avançado, o Léo. E do outro lado, o Marquinhos. Eu vou pôr o mapa de calor do Léo aqui. Eu já falei até sobre o Léo no momento que eu tava falando do Rafinha. Então eu acredito que não preciso repassar sobre ele de novo. E o Marquinhos aqui pela direita, dando bastante amplitude, bem colado na linha lateral e sendo o jogador que dá profundidade por ali também, chega ao fundo. O Marquinhos, ele fez uma boa dupla com o Nicão ali, eles conseguiram triangular bem e conseguiram entrar no bloco adversário, mas tinha muita dificuldade no momento de finalizar, porque não conseguia passar pela barreira que a Inter de Limeira estabelecia ali no funil. O que é o funil? O funil é esse daqui que eu vou pôr na tela, essa parte do campo que está de frente para o gol, onde saem as finalizações que geram mais gol. Pode até ser que tenha uma finalização de outro lugar que acaba entrando, mas ali é onde sai mais gol, o funil é onde sai mais gol, e a Inter de Limeira conseguiu proteger isso muito bem, e os jogadores do São Paulo não conseguiam fazer, que a bola não conseguiu finalizar dali, né? E bom, passando lá pra frente, a dupla de ataque, o Caleri pouco se produz para ele tem uma grande chance até, mas pouco se produz para ele. A grande chance é de uma bola que sobra e acaba pegando no Galdesani que está em cima da linha. Bom, o Nicão fazendo uma movimentação interessante, jogando ali como um segundo atacante, aparecendo bem para tabelar com o Marquinhos, fazer as triangulações com o Marquinhos, Rafinha, que essas triangulações foram determinantes para que o São Paulo conseguisse entrar no bloco, mas como eu disse, o São Paulo tinha muita dificuldade em finalizar. A estrutura do São Paulo se mantém atacando no jogo inteiro, e acabam que acontecem algumas mudanças. Por exemplo, o Diego, que prioritariamente era o zagueiro ali pela esquerda, ele acaba em um momento virando volante, e mais pro final do jogo ainda, ele acaba virando o zagueiro pelo lado direito, onde acabava ocupando o espaço o Rafinha. O Rafinha acaba jogando ali como se fosse um ala no lugar do Marquinhos, depois que o Marquinhos sai, que o Rigoni entra ali até, mas acaba indo pro meio. Acaba que tem essas mudanças na equipe do São Paulo, né? Mas nada conseguiu surtir efeito e o São Paulo jogou melhor com esse time que começou o jogo mesmo. Até porque a Inter de Limeira, a partir do momento que viu as vulnerabilidades que tinha, principalmente com o Léo, fez alterações. O Léo teve muitas oportunidades, se falando de fechar ali no segundo poste, teve muitas oportunidades de fazer esse gol, o São Paulo não conseguia aproveitar, não conseguia explorar, né? Mas a Inter de Limeira, a partir do momento que percebeu que estava dando muito espaço para que o Léo conseguisse entrar assim na área para finalizar, mesmo que o São Paulo não conseguisse aproveitar, ela se molda de acordo com o que ela necessita para não deixar tanto espaço para o São Paulo conseguir gerar oportunidades a partir disso. Bom, primeiro ponto aqui, eu já falei até, mas quero ressaltar de novo, que é o Léo dando bastante amplitude, colocar o mapa de calor dele aí de novo, ele bem colado à linha lateral, muito longe do outro lado, para deixar mais fácil para entender até, muito longe do outro lado, para justamente quando a bola chega ao fundo, ele fazer essa corrida
por fora do bloco. Eu vou pôr o vídeo aí como essa corrida que ele faz, né? Para que ele consiga ser um elemento surpresa por trás da defesa e consiga finalizar. Mas tinha esse problema, que acabava que não era um destro cruzando e sim um canhoto. O canhoto ele cortava para o meio, a partir do momento que ele corta para o meio, além do Léo ter que finalizar de direita se a bola chegar nele e ele não conseguir finalizar de cabeça, né? A defesa consegue meio que se reorganizar, se postar para tirar essa bola que vai vir viajando em cima deles. A partir do momento que é um destro cruzando, que não é o caso do Marquinhos, seria o caso do Rafinha chegando na profundidade para cruzar, a bola vai fazer um arco por trás deles, que estão correndo em direção à trave para defender ali, junto com o Caleri, que está atraindo eles, porque o Caleri seria quem teoricamente faria esse cabeceio, a bola chegaria lá atrás para o Léo, por trás deles, para ele conseguir finalizar. Depois isso acaba morrendo, porque a Inter de Limeira se reestrutura para cobrir isso, mas ali ela tinha muita dificuldade, porque primeiro eles estavam com uma linha de 4, daí depois eles mudam para linha de 5 e até momentos linha de 6, pra você ver como que a Inter de Limeira tentava proteger o gol deles, né, e não deixar o São Paulo gerar essas oportunidades. Uma conclusão aqui é que faltou o São Paulo aproveitar essas oportunidades, desses espaços, porque você tem que aproveitar o máximo de vulnerabilidades possíveis, que é o que você tem que encontrar quando um time está marcando em bloco baixo, porque é muito difícil você ter esses espaços e quando você encontra você tem que aproveitá-los, e o São Paulo não conseguiu aproveitá-los. Até uma boa definição aqui, o São Paulo conseguiu encontrar os espaços nesse momento, mas não conseguiu aproveitá-los. Bom, agora outro ponto é como o São Paulo consegue atacar bem pelo lado direito, consegue entrar no bloco adversário, mas não consegue finalizar. E como essa situação no segundo tempo já muda, inclusive, mas o ataque é majoritariamente pelo lado direito também. Aqui eu trago um mapa de calor da movimentação do jogo no primeiro tempo. Olha aqui como o lado direito está mais escuro, onde está mais escuro indica mais movimentação, mas onde a posse da bola está. No caso, o São Paulo conseguia entrar ali no último terço, olha como está bem dividido a porcentagem do último terço e do meio do campo, 40% e 39%, então é uma porcentagem muito boa, o São Paulo pouco agredido, inclusive 21%, muito disso passa até pelo momento de construção do São Paulo, onde, por exemplo, a Inter de Limeira chutava a bola, devolvia a bola para o São Paulo voltava nesse movimento de construção, mas voltando aqui, o São Paulo tinha boas movimentações, o Nicão saindo ali da última linha para dar esse apoio e conseguir trocar passes, triangular, usar o conceito do terceiro homem, que é basicamente você achar como um terceiro passe ali, um homem livre, que ele consiga ter uma liberdade com a bola, e assim o São Paulo conseguia entrar, mas, como eu já disse, como eu já ressaltei muitas vezes, inclusive, o São Paulo tinha essa dificuldade em finalizar. Por quê? Porque as linhas do adversário, o bloco do adversário em geral estava muito baixo. Então acabava que ficava um povoamento muito grande de jogadores do adversário em frente ao gol deles, em frente à baliza, né? Como diz em Portugal, a baliza. Então, o São Paulo não conseguia finalizar com qualidade e acabava tendo que finalizar mais de fora da área, ou acabar utilizando cruzamentos sem realmente uma situação boa para cruzar. Isso foi até interessante no primeiro tempo, falar sobre esses cruzamentos, porque o São Paulo não abusou tanto como nos outros jogos, porque conseguiu trocar esses passes, né? E essas movimentações, só que não conseguiu finalizar. Esse é o grande problema que aconteceu nesse primeiro tempo. Falando aqui até sobre o São Paulo não conseguir entrar em retrancas, né? Essa palavra que a gente usa. Eu falei no último vídeo, eu vou pôr aqui até uma foto. É só você entrar no canal e ver como furar uma retranca. Eu falei sobre isso inspirado em jogos do São Paulo, porque o São Paulo vem tendo uma real dificuldade em conseguir jogar contra times que marcam em bloco baixo. E no Paulista, o único jogo que o São Paulo não enfrentou um time que marcava em bloco baixo foi contra o Bragantino, quando o São Paulo, inclusive, conseguiu fazer 3 gols. Porém, entretanto, todavia, tomou 4, né? É um grande problema. O Rogério até falou, olha como o time jogou ofensivamente melhor contra o Bragantino, só que aí tem um grande problema, porque você tomou 4 gols ao mesmo tempo que você fez 3, tá numa desvantagem, e você tomou muitos gols, você foi muito vulnerável. Bom, para trazer aqui sobre o segundo tempo, olha aqui como tá esse mapa de calor, onde a posse da bola está concentrada.
O São Paulo novamente atacando muito pelos lados. O lado direito é onde mais o São Paulo ataca. O Reinaldo acaba entrando, então acho que essa maior atividade pelo lado esquerdo passa por isso, por o Reinaldo entrar e ele conseguir cruzar ali, e o time buscar mais ele também. Mas um grande problema é que o time só acaba cruzando no segundo tempo e não tem mais essas movimentações. Com o Nicão descendo um pouco para fazer essa triangulação entre Rafinha e Marquinhos, que está bem aberto, o Marquinhos ali, e esse modo que o São Paulo usava para entrar no bloco adversário. E daí eu até ponho aqui, ó, só no segundo tempo são 40 cruzamentos do São Paulo, no total do jogo são 60, 20 no primeiro tempo. É um número realmente muito, muito, muito alto. Para quem não tem noção, é muito alto mesmo. Bom, só para ressaltar, para não só falar, o São Paulo piorou do segundo tempo e começou a cruzar mais por nenhum motivo, alguma orientação do Rogério, não. Houve uma mudança da Inter de Limeira, claro, eles responderam ao São Paulo estar conseguindo encontrar espaços ali. A Inter de Limeira acaba mudando a formação para o 5-4-1, para ocupar as laterais do campo e não dar espaço para o São Paulo triangular ali, porque teriam muitos jogadores. O corredor estaria denso e o São Paulo não conseguiria encontrar espaço, e quando o jogador recebesse a bola, por exemplo, o terceiro homem, como eu disse, ele recebesse a bola, ele não ter espaço, não ter tempo para conseguir executar alguma ação. Então a Inter de Limeira faz isso. No próprio primeiro tempo ela já tinha começado a mudar, mas tinha algumas falhas de encaixe ali. Por exemplo, o Léo, ele muitas vezes aparecia sozinho mesmo com essa mudança já, porque o jogador que estava encarregado de ir nele ficava muito concentrado na posse da bola. Quando ela vinha para o Diego, quando o São Paulo rodava a bola, ela estava no Diego, ele dava uma subida no Diego, o Léo conseguia receber a bola livre, então tinha esses problemas. E já no segundo tempo não, é totalmente impecável essa marcação da Inter de Limeira, né, para conseguir inibir os ataques do São Paulo. Só um ponto para se ressaltar, vai ser muito interessante se o Luciano jogar nesse esquema, né, ali no lugar do Nicão, inclusive, porque o Luciano tem essa característica, ele já jogou assim no São Paulo do Diniz, jogando ali como segundo atacante, saindo para receber na entrelinha, no espaço que tem entre a linha de meio de campo adversária e a última linha, a linha dos defensores. O Luciano fazia isso, então vai ser interessante ver se o São Paulo conseguir se manter e conseguir melhorar esse padrão de jogo, e o Luciano poder entrar ali. O Luciano e o Luan, inclusive, trazendo uma informação aqui, já voltaram a treinar com o grupo, já iniciaram pré-temporada, mas ainda não tem nada demarcado já de quando eles vão voltar a jogar mesmo jogos pelo Paulistão. Bom, agora eu queria falar sobre o Rigoni e a dificuldade que ele vem encontrando. Ele entrou novamente e não entrou bem. E isso eu até postei no meu Twitter, tá aqui, eu vou pôr as imagens até. Eu acredito que isso tem a ver com o espaço que vem sendo cedido para ele. Porque o São Paulo vem jogando de outro jeito quando ele tava com o Crespo, né? De quando o São Paulo era comandado pelo Crespo. O São Paulo, quando era comandado pelo Crespo, na época que o Rigoni jogou, não no Paulistão. O Rigoni não estava no Paulistão. O São Paulo jogava para cima, realmente um futebol ofensivo, pressionando lá na frente, mas depois, até por conta das lesões, de uma preferência do elenco que foi revelada pelo Corran em uma entrevista lá na Argentina, que os jogadores preferiam não marcar pressão, o São Paulo começa a marcar em bloco baixo e utilizar das costas da defesa, né? Explorar o bloco alto da defesa com lançamentos, bolas esticadas na profundidade para o Rigoni. E isso daí a gente pode ver em vários jogos, gol dele contra o Racing, um contra o Palmeiras foi um lado, contra o Fortaleza, contra o Vasco. Não é um caso perdido esses gols dele atacando as costas da defesa. Também tem gol contra o Inter também tem gol anulado, muito duvidoso inclusive. E bom, quando a gente analisa essa diferença no esquema de jogo, a gente olha para uma diferença de como os adversários respondem ao esquema de jogo, certo? Antes, no São Paulo contra o Crespo, os adversários daí acabavam propondo o jogo, deixando o bloco alto, e o Rigoni conseguia explorar as costas da defesa. Agora não, o São Paulo vem enfrentando muitos times com bloco baixo, que daí utilizam de encurtar os espaços, fechar os espaços, não querem ceder os espaços. O Rigoni é um jogador que utiliza o drible longo, a velocidade, e para isso ele precisa de espaço. Ele não tem o drible curto. Por exemplo, se ele passar por um marcador, quando um time está marcando em bloco baixo, logo já vai chegar outro, porque está tudo muito próximo, tudo muito compacto. Ele não vai conseguir emendar 2 dribles, porque o drible dele é longo, então provavelmente ele vai acabar perdendo a bola.
Diferente de, por exemplo, o Michael, que jogava no Flamengo, agora foi para a Arábia. Ele não, ele tem um drible curto, ele vai conseguir emendar esse drible, ele vai conseguir alcançar a bola para emendar esse drible e não precisa de tanto espaço para executar as ações dele. Isso eu relaciono muito à final da Libertadores, ao Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique não conseguiu produzir nada contra o Palmeiras, foi muito mal, porque os espaços dele eram encurtados, eram tirados, ele não tinha espaço para jogar. Ele é um jogador que utiliza da explosão, o drible longo, a arrancada, e ele não conseguia fazer isso, porque o Palmeiras estava marcando baixo e não cedia esse espaço para ele fazer isso. Portanto, até que eu acho que era melhor o Michael ter jogado do que ele, a não ser que ele fosse para a área, porque ele é um exímio cabeceador, ele pula muito alto, né? Nível Cristiano Ronaldo, o salto dele, então daí seria importante, mas jogando ali pela ponta, caindo pelos lados, ele não conseguia. A mesma coisa que vem acontecendo com o Rigoni, por estar enfrentando times em bloco baixo, ele que utiliza do drible longo, não é um jogador que utiliza do drible curto, ele não consegue passar pelos marcadores, ele tem muito essa dificuldade de encontrar espaço para jogar. E aí que eu, pelo menos, vejo a grande queda de rendimento dele. Se a gente olhar para o melhor jogo dele no Paulistão, é contra o Bragantino. Justamente um time que cedeu espaço para o São Paulo, deu para o São Paulo poder utilizar de contragolpes, inclusive nesses contragolpes, que é contra-ataques, sai gols do São Paulo, né? Então, aí você já vê como o Rigoni é melhor utilizado contra esses times que já jogam mais para cima e não ficam marcando em bloco baixo, retraídos, encurtando os espaços, fechando os espaços, que é justamente o que o Rigoni não gosta. Ele precisa desses espaços para jogar. E eu acho que não dá para falar assim, o Rogério precisa entender o Rigoni precisa entender o Rogério. Não, é o estilo de jogo dele, não tem como ele mudar esses dribles. Ele pode até treinar muito e daí conseguir mudar, mas vai ser muito difícil, na idade que ele já tem, até conseguir mudar essa característica para enfrentar esses times que acabam marcando em bloco baixo, né? Então acho que não tem isso, acaba sendo uma mudança de estilo de jogo, que pode ser que daqui a pouco o Rogério seja demitido e venha um outro técnico que esteja utilizando o mesmo estilo de jogo que o Crespo estava com o Rigoni, e o Rigoni acaba dando certo. Eu acredito que não tem a ver isso de um ter que entender o outro, porque as características são diferentes, né? Não bate as características que os dois acabam utilizando. E na verdade nem é que as características que o Rogério acaba utilizando, as características do adversário que responde às ações do São Paulo. No caso, o São Paulo está atacando, o adversário marcando em bloco baixo, não cedendo espaço, certo? O Rogério pode até querer jogar no contra-ataque, mas se o adversário não ceder esse contra-ataque, preferir ficar lá atrás retraído, marcando em bloco baixo, o Rigoni não vai ter esse espaço que ele necessita para conseguir jogar. Uma coisa que pode até se destacar, mas bem breve, a marcação-pressão do São Paulo. São Paulo, novamente, já é um padrão da equipe, obviamente, isso vem se repetindo em todos os jogos, é um padrão da equipe estabelecido. São Paulo faz a marcação individual, cada um em um ali, o goleiro é o único homem livre. O São Paulo faz essa marcação-pressão na primeira fase de construção, na saída de bola, no caso da Inter de Limeira, para que eles não consigam progredir em campo e o São Paulo consiga roubar a bola lá atrás, né? Ou eles devolvem a bola para o São Paulo com uma bola longa, ou um chutão mesmo, diga como você preferir, tem um pouquinho de diferença, mas ok. Ou o São Paulo roubar a bola lá na frente para estar mais próximo do gol e pegar a Inter de Limeira despreparada para se defender, porque no momento que está em construção, geralmente você está mais aberto, jogadores mais espaçados, então você está cedendo espaço para o adversário se ele recuperar a bola ali, e dependendo da zona onde ele recuperar a bola, ele está muito próximo do gol, às vezes sem nenhuma obstrução, então tem essa, né? Até por isso que acontece a marcação-pressão, justamente para isso, evitar a progressão do adversário, fazer com que ele devolva a bola para você, ou você conseguir recuperar a bola lá na frente para pegar o seu adversário desorganizado e conseguir marcar um gol, certo? O São Paulo fazia isso bem, mas não conseguia roubar a bola e ter uma chance de gol logo em seguida. A Inter de Limeira acabava que devolvia todas as bolas para o São Paulo e assim era mais fácil ainda para o São Paulo conseguir dominar a Inter de Limeira no jogo. Eu só queria falar do momento que a Inter ataca, que é muito pouco e até um pouco insignificante, mas eles têm uma chance ali, né? Mas não nada que seja tão claro também, mas eu gostaria de falar como eles atacam. O São Paulo marca num 4-4-2, eles atacam com alas, então eles utilizam bastante da amplitude, e o São Paulo não espaçava o seu bloco para acompanhar essa amplitude que a Inter de Limeira utilizava com esses alas que estavam lá, dessa última linha de 5 que eles tinham. Daí, uma observação que a gente pode fazer é lá dentro da área. Lá dentro da área, eles tinham apenas um jogador, porque eles estavam num 5-4-1, então só tinha um centroavante. E ninguém do meio subia para infiltrar na área para ajudar ele num lance de cabeceio, porque eles atacavam pelos lados, certo? Atacavam pelos lados.
pode olhar aqui até no mapa de calor, né? Eles atacam mais pelo lado direito, inclusive, atacava pelos lados e acabava utilizando do cruzamento ali nesse momento que eles estavam em uma organização ofensiva. Só que o atacante, que estava sozinho, solitário, porque ninguém ajudava ele a pesar a área, a dar mais opções de jogadores para cabecear, ele ficava entre o Diego e o Arboleda. Então o cruzamento tinha que ser muito certeiro para a Inter conseguir ter uma chance. Porque o Diego estava na frente do atacante, então ele conseguia tirar a bola antes. E se a bola passasse um pouco, o Arboleda conseguia ali intervir, ou se a bola fosse um pouco mais para trás, tinha o Arboleda ali, certo? Então a bola tinha que ser muito certeira na cabeça dele para ele conseguir realmente finalizar e gerar uma chance ali para a Inter, né? Uma finalização, uma oportunidade de gol. Então a Inter de Limeira não conseguia agredir o São Paulo nesse momento que eles estavam em organização ofensiva. Mas é isso, valeu, falou e até mais.